Olá, bom dia, gente. Hoje é final de semana, né? Esse é o meu primeiro podcast aqui, na verdade o segundo, porque eu tenho um audiobook chamado Doug. E deixa eu me apresentar, meu nome é Marcos Paulo. Algumas pesquisas na internet vocês vão me encontrar com Marcos Paulo S.R. de Abreu. Sou autor de contos, né? Sou contista. Além disso, também sou roteirista, escrevo roteiros de curta-metragem, a princípio, projetos de audiovisual de curta-metragem, e sou historiador. Então, na verdade, nesse podcast, né, primeiro podcast propriamente dito, além desse audiobook, gostaria de falar um pouquinho sobre a área de historiador, que é uma das áreas que eu atuo mais recentemente, né, que eu gosto muito, particularmente. E o mercado de trabalho para quem pensa, para quem deseja conhecer essa área, ou está buscando uma área, essa é uma opção. Bem, a área de historiador tem vários âmbitos assim com relação a trabalho, né? A mais conhecida, como todos sabemos, é ser professor, onde você, fazendo a licenciatura, por exemplo, que é o meu caso, você pode atuar com o atual Fundamental 2, né? O antigo Fundamental, que era totalmente direto, como era na minha época. Eu já sou um pouco mais velho, né? Então, atualmente temos Fundamental 1 para crianças mais novas, né? E Fundamental 2 para aqueles que estão entrando na adolescência. E, posteriormente, o ensino médio. Então, a licenciatura em História te habilita a atuar com Fundamental 2, são esses pré-adolescentes, né? E ensino médio, que já são os adolescentes já se encaminhando para o Enem, pré-vestibulares e afins. Então, você pode atuar como professor, por exemplo. Normalmente a licenciatura dura 3 anos, essa é a média. Também tem o bacharelado, né? Se você desejar, pode fazer. Aí são 4 anos e você pode atuar em outros mercados além de dar aula, tá bom? E, mesmo assim, com a licenciatura ainda é possível, não é um mercado voltado para o licenciado, mas é possível sim atuar com mercados como, por exemplo, bibliotecas, você pode atuar em museus, como historiador, pode atuar com turismo, e são áreas mais focadas ao bacharelado, porém é possível sim atuar com licenciatura nessas áreas também. E na esfera da licenciatura, que seria o professor propriamente dito, você pode dar aulas também em cursos técnicos, cursos profissionalizantes, cursos de Enem, cursos voltados ao social, né? A área social, para quem gosta de trabalhar com social, eu particularmente gosto. Trabalhei bem recentemente em 2 projetos sociais voltados ao Enem para jovens de baixa renda, então é bem legal, é legal até para você ganhar experiência. Alguns deles até podem propiciar para quem está ainda em período de estágio completar a carga horária de estágio. Vale ressaltar também que além do estágio, né, e do próprio curso, existe uma chamada carga de horas complementares. No caso são horas AAC. Então normalmente são, se eu não me engano, 200 horas, se eu não me engano, 400 horas, se eu não me engano. E você pode completá-las também dessas formas, fazendo trabalhos voluntários, conforme a sua universidade solicitar, assistindo palestras, fazendo cursos de extensão acadêmica e afins. Então, é um mercado muito legal, assim, dizem que o professor não é muito valorizado, infelizmente é verdade, assim, há muitas vagas, tá? Mas e com relação ao salário, isso é variável, dependendo de onde você vai atuar, seja no mercado privado ou no mercado público, né? Na área privada, escolas particulares ou escolas do governo federal, governo municipal ou estadual. Das 3 esferas da área pública, a que melhor paga é a federal. Então, sem exagero, você pode tirar como professor em média 4 mil a 5 mil reais, sendo que o ideal é que você tenha pelo menos uma pós-graduação lato sensu, que no caso o que é isso? É especialização dentro da área e, se possível, uma especialização
stricto sensu, que seria uma especialização acima da lato sensu. Seria um mestrado, doutorado, pós-doutorado, tá? São outras especializações acima, assim, bem mais difíceis também, mais difíceis de obter vaga, porque são poucas vagas normalmente, mas vale a pena. E quanto mais títulos você tiver, maiores são suas chances de obter uma vaga e maiores são as chances de você ter um salário muito melhor. Tá bom? Então essa é só uma pincelada da ideia de história, né? Esse canal eu estou estreando agora com esse primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu não pretendo fazer podcasts muito extensos. Eu pretendo falar tanto da área de história como curiosidades da história e artes. Quando eu digo artes, informações ligadas à história ou artes num todo, num âmbito. Como eu disse, eu escrevo, né? Escrevo contos e roteiros de audiovisual. Então, de vez em quando, eu vou estar falando sobre livros históricos, livros clássicos que eu particularmente gosto muito, nacionais e internacionais, que podem ter um cunho histórico também, tá? Filmes que também, ou livros que acabaram virando filmes e por aí vai. Então, esse é o primeiro, falando um pouquinho de uma das áreas que eu particularmente gosto muito desde os meus 16 anos, pode-se dizer, devido a professores que eu tive que me incentivaram a gostar de história. Não me incentivaram a ser um professor, eles nem sabem disso. Mas hoje eu sou um professor por causa deles, devido a uma boa educação que eu tive por parte dos professores, em especial de história que eu tive, não desvalorizando os demais, mas eles posso dizer que me fizeram gostar de história. Me fizeram, com um pouco recurso que eles tinham na época, me fizeram visualizar o que eles falavam, mesmo não tendo computador, nada disso naquela época. Já existia computadores, mas não tinham esses recursos naquela época. Mas é isso, tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço a todos. Olá, gente. Bom dia, beleza? Hoje é um domingão, né? Final de semana. E, bem, esse é o nosso segundo podcast aqui do História e Arte. Eu sou Marcos Paulo, como eu apresentei no primeiro podcast. Sou historiador, escritor de contos, escritor de roteiros de audiovisual, mais focado em curta-metragem, mas o nosso foco aqui é falar sobre história e arte, né? Artes ligadas de alguma forma à história também. E, bem, eu estava pensando ontem, né? Ontem, após o nosso primeiro podcast, sobre o fator do Enem, né? Temos aí mais ou menos um mês para o Enem 2021, com foco no ano de 2022, mais ou menos um mês aproximadamente para as provas. Então eu pensei em algumas dicas, né? Como eu comentei, eu estava trabalhando em projetos sociais bem recentemente, né? Atuando como professor de História para o Enem desse ano. E também em um desses projetos auxiliando como coordenador, né? Coordenador de professores e alunos. Mas meu foco era em especial em ambos os projetos ser professor de História. Então eu pensei em dar algumas dicas para vocês, assim, ou seja, podcasts breves, né, não muito longos, como essa é a ideia, nada muito longo, nada muito extenso, porém pinceladas. Quando eu digo pinceladas, quer dizer coisas breves e simples, né, que podem parecer muito simples, mas que sempre vale a pena lembrar, e para quem está fazendo a primeira vez é uma dica, para quem já fez o Enem e vai fazer de novo, vale a pena se lembrar novamente, ou caso você não sabia, é um bizu, ou seja, é uma ideia, uma sugestão legal, tá bom? E nesse primeiro, então, falando sobre o Enem, então vamos falar alguns podcasts sobre o Enem em específico. Eu gostaria de falar, então, sobre algumas dicas para o Enem. Então, dicas simples, por exemplo, água, leve água, tá bom? A prova normalmente é extensa, são pelo menos 3, 4 horas, 5 horas, sem exagero. Eu fiz o Enem já há alguns anos atrás, né? Posso dizer que sou um dos pioneiros do Enem, assim, sem exagero, há mais de 10 anos atrás que eu fiz o Enem. Foi logo no início, né? Quando o Enem nasceu, pode-se dizer. Então, mas não mudou muita coisa de lá para cá. Algumas coisas mudaram, mas alguns critérios são
parecidos. Então, por exemplo, o fator do tempo. É longo, a prova é grande, muito grande, atualmente em 2 etapas, né? E mesmo assim continua sendo grande, mesmo em 2 etapas. Então leve água, não esqueça disso. Leve sua garrafinha de água. Cuidado com pertences básicos assim, eletrônicos. Não leve, se possível. Ou então deixe desligado. Celular, por exemplo. Deixe desligado. Provavelmente eles vão te dar um saquinho para você guardar. Normalmente nos concursos são assim. Um saquinho para você lacrar e guardar na sua mochila. Relógio de pulso, se for digital, então já vai tirando ele. Se possível, nem vai de relógio de pulso digital. Senão também vai pro saquinho também. Tá bom? Canetas, cara, assim, básico do básico. Eu sou muito fã da Bic, particularmente. Não tô ganhando nada com isso, tá? Fazendo propaganda da Bic. Mas eu sou muito fã da Bic. Então, tanto a Bic azul como a Bic preta, eu levo as duas. E aí, conforme o critério da prova, eu recentemente fiz um concurso, né? Tem aproximadamente uma semana, hoje, e era só Bic preta. Não necessariamente Bic, caneta preta, tinta preta. Mas é bom levar as duas. Eu falo da Bic porque eu conheço e eu posso dizer que ela não falha, assim, normalmente não falha. Não falha na hora do uso. Então, assim, dentre outras marcas, particularmente a tradicional Bic, preta e azul, eu aconselharia que fossem usadas, se você desejar. Tá bem? Cara, coma algo, não vá em jejum, entendeu? Muitas pessoas acabam passando mal, então coma alguma coisa antes da prova, de preferência. Alguns concursos até permitem que você coma durante a prova. Foi o caso desse concurso que eu fiz na semana passada. Ele permitia que não só você levasse sua bebida, né? Não apenas água ou suco, mas levasse um lanche para comer durante a prova, porque a prova era extensa também. Era uma prova de 5 horas também. Porém, nesse caso, eu optei por comer antes, tá? Até porque eu não sabia se poderia comer na hora. Eu não me recordo de ter lido isso no edital. Então, eu levei a água, levei 1 litro de água, 2 garrafas de 500 ml. Bebi a água durante o concurso, porque eu pelo menos levei aproximadamente 3 horas fazendo a prova. Dessas 5 horas eu levei pelo menos umas 3 horas. Eram 70 questões. No meu caso, tá? Não é Enem. Só estou dando um exemplo ligado ao Enem. Então leve água, como eu disse. Leve canetas, se possível preta e azul. Se possível Bic. Faça um lanche, coma algo leve, de preferência. Tá? Nada de iogurte, não aconselho, porque iogurte tende a fermentar, então você pode se sentir mal posteriormente durante a prova. Então, coma algo leve, entendeu? Um sanduíche, pelo menos um pouco antes da prova, eu digo, entendeu? Não muito tempo depois, senão você vai ficar com fome. Beba, se você gosta de café, beba café, até porque a cafeína te deixa ligado, né? Então, para quem gosta de café, eu particularmente não gosto de café, porque café me deixa muito ligado. No máximo, o chamado pingado, como chamamos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que é o café com leite. Então, no máximo isso, mesmo assim eu evito, porque mesmo com leite eu ainda fico ligado, muito ligado, adrenalina. Me libera adrenalina, o hormônio da adrenalina, então eu evito. Ou bebidas afins como chás e tipo chamate, todos eles te deixam muito ligado. Coca-Cola, por isso que tem estudantes que acabam misturando, né? Coca-Cola com outras substâncias. Isso não é muito legal não, tá, gente? Só para dar essa ideia, isso pode te deixar muito acelerado e é perigoso. Mas faça assim, um lanche leve, de preferência, uma bebida leve, um suco, um leite, tá? Iogurte não aconselho. E é isso, basicamente. Estude antes da prova, se possível. Não deixe para a véspera. Eu sei que é muito comum as pessoas estudarem na véspera ou até darem aquela última olhada antes da prova, mas estudem antes da prova. Vejam os temas antes da prova, para você ficar tranquilo, fazer uma boa prova. Se você deseja realmente ter uma boa prova, passar com uma boa nota, seja para a faculdade pública, né, ou para posteriormente tentar o ProUni, por exemplo,
para ganhar uma bolsa de estudos que pode variar aí de 50% até 100% numa faculdade particular, por exemplo, estude, entendeu? Para você tirar uma boa nota, não zerar a redação. Se você zerar a redação, você, no caso do ProUni, você já perdeu. Você não pode zerar a redação, tem que tirar uma nota mínima, pelo menos, na redação. E, se eu não me engano, a nota para o ProUni são 450 pontos, se eu não estou errado. Então, dê aquela estudada antecipada. E para aqueles que gostam de dar uma pincelada antes, tudo bem, eu já fiz muito isso também. Mas, se você puder, isso é até um conselho que eu ouvi de uma psicóloga, que palestrou para os meus alunos durante um desses projetos sociais. Se possível, no dia anterior, descanse. Ao invés de estudar de novo, ficar naquela vibe de, cara, tem que estudar. Estude antes, como eu disse, e no dia anterior à prova, descanse. Porque isso até ajuda a memorizar. Procure dormir bem, dormir cedo, porque ter uma boa noite de sono também ajuda a memorizar, tá bom? A água é excelente. Ajuda a memorizar, pode parecer que não, mas ajuda também a memorizar. Então, beber bastante água, assim, bastante água que eu digo não é assim entupir de água, mas né, beber água normalmente, tá? Isso é bom, um todo, inclusive para o seu organismo, tá? Melhor do que bebidas açucaradas. Então, é isso, gente. Eu não quero me estender muito, eu estou aqui quase 10 minutos, né? Mas então, essas são algumas dicas simples, básicas, porém que valem a pena serem lembradas, né? Posteriormente darei algumas dicas sobre o que o Enem está pedindo de história no próximo podcast. Então eu darei algumas dicas falando sobre as temáticas, para quem já está estudando, já devem saber, já devem estar estudando sobre elas, tá? Então eu falarei sobre esses temas brevemente, né? Como eu disse, são pinceladas. E para vocês ficarem ligados, como a gente tem mais ou menos um mês para as provas, para vocês ficarem ligados. Mas a ideia da parte de arte ainda está de pé, tá bem? Ainda vamos falar sobre livros posteriormente, até livros que podem estar ligados ao Enem. Redação é um dos temas do Enem, né? Uma das áreas do Enem. Não é a minha área especificamente, apesar de eu escrever, de eu ter a minha área de escritor, não bem a minha área, mas eu posso falar alguma coisa a respeito, pelo menos, de livros que podem estar ligados ou temáticas que podem estar ligadas. Então tá aí mais uma dica, assim, apesar de não ser história, fique ligado ao tema do Enem sobre redação. É muito variável, assim, isso pode ser um tema tanto atual como um tema antigo. Se não me engano, no ano passado foi um tema atual, ligado a redes sociais e afins. Esse ano pode ser, por exemplo, ano de pandemia, isolamento social. A gente só fica sabendo no dia da prova, no caso da redação, mas é bom se inteirar sobre o que está acontecendo no dia a dia, entendeu? Não se alienar. Então é isso, gente, basicamente. Se possível, também faça simulados. Normalmente tem simulados na internet. Para quem não está fazendo pré-vestibular, pré-ENEM, normalmente tem simulados na internet gratuitamente. Então vale a pena também efetuar simulados, tá? Pela prova, para você já se preparar com base nos Enems dos anos anteriores. Então é isso, gente. Obrigado, assim, por mais essa participação aqui, né? Espero que tenham gostado. Então, no próximo podcast, eu vou falar sobre os temas que o Enem está pedindo de história para esse ano, 2021. Tá bom? E aí eu vou abordar sobre eles, falar um pouquinho, de forma breve, para que vocês possam ter uma ideia. Para aqueles que já estão estudando já sabem. E aí eu faço um pouco mais sobre eles, tá bom? Um abraço a todos, bom dia.